Então, vamos ter um método aqui de como calcular autovalores e autovetores, tá? Ok. Bom, então vamos lá. Aqui explica o método, e eu vou explicar mais uma vez com vocês, tá? O método. Ok. Então, como calcular autovalores e autovetores. Bom, por que não? Porque na aula passada a gente conferiu, né, que certos vetores eram autovetores, certos valores eram autovalores. Mas não fomos, né, a gente não ensinou como calcular os autovalores e autovetores, tá? Então, como que a gente calcula, né? A definição está aqui. O que é um autovetor? Um vetor não nulo é um autovetor se existe um lambda, tal que isso aqui é verdade. Ok? Então, vamos descrever aqui, né? Então, dada uma matriz, né? Matriz quadrada. Dada uma matriz quadrada, digamos, A, digamos, de ordem M, quer dizer, N por N, né? Queremos calcular, encontrar vetores vetores, digamos, V, opa, que não sejam nulos, tá? Okay? Que não sejam nulos. Essa é a definição, tá? Isso aqui, nesse caso, né, se a matriz de ordem N por N, esse vetor tem N componentes também, tá? Então, esse vetor é 0, 0, 0, 0, N vezes 0, né? Então, queremos encontrar vetores não nulos, tal que deve acontecer, né? Tal que deve acontecer o quê? Isso aqui, né? A vezes V, se multiplicando A por esse vetor V, deve dar um múltiplo do vetor V. Quer dizer, algum número, vezes V, para algum lambda real. Real, tá? Bom, aqui também tem uma curiosidade, tá? Nós queremos que esses números aqui sejam reais, tá? Ok? Bom, então, isso que nós queremos. Queremos um vetor V diferente do vetor nulo, tal que isso seja verdade. Mas como conseguir isso, tá? Como conseguir isso? Note que... Como que a gente consegue isso? Isso aqui, se você pensa direitinho, olha, existem várias maneiras de fazer isso, mas eu vou fazer desse jeito aqui. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse carinha para cá, vou colocar menos, e aqui o vetor nulo. Ok? Tá, e daí, professor? Ok. Eu vou fazer aqui. Isso que eu estou fazendo é depois para deduzir como calcular autovalores e autovetores, tá? Ok. E daí? Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar em evidência V. Só que eu não vou fazer assim, né? Olha, eu tentava fazer isso aqui, mas você já vai me corrigir e você vai ver que isso aqui não funciona. Digamos que eu deixe em evidência V. Olha, V. Eu posso deixar assim? Não. Por que, professor? Não. Porque há uma matriz e lambda é um número real. Porque eu não posso fazer assim, tá? Eu não posso fazer diferença de matrizes dessa maneira. Ah, então o que tem que fazer? Ah, tá. Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar por I, pela matriz I, e aí sim, eu vou descer em evidência V, e isso aqui vai vir aqui. Agora sim, veja. Deixando a evidência V, eu V desse lado direito,
Eu ganho isso. Tá, ok. Até aí, nada demais. Ok. Mas o que significa isso? O que significa isso? Lembre, queremos achar V. Quer dizer, V é uma nossa incógnita. V, digamos, seja X, Y, Z, etc. E aqui, uma sequência de zeros. Bom, vamos para exemplificar isso. Eu vou fazer um exemplo que eu vou apagar, tá? Daqui a pouco. Mas veja, isso aqui é uma matriz. Eu não sei que matriz seja, é uma matriz, tá? Digamos que seja uma matriz, vou colocar 2 por 2. Digamos que seja 1, 2, 3, 4. Então, veja, isso aqui é uma matriz. E V é o que eu quero encontrar. Eu não sei, queremos encontrar, tá? Vetores V. Então, esse aqui é minha incógnita, tá? Que eu não sei como que é. Tá? Então, digamos, e escrito como coluna, seria assim, né? Como coluna. Seria assim, X, Y. Tá bom? Então, isso é uma coisa desse tipo. Igual o quê? 0, 0. Né? Esse aqui é o vetor nulo, que tem N componentes. Então, aqui seria, nesse caso aqui, nesse exemplo, já tem 2 por 2, então aqui vai ser outra, seria uma coisa assim. Certo? Mas isso aí, se você vê, isso aqui, na verdade, é um sistema de equações lineares. Lembra, né? Você lembra, né? Que todo... Esse está na forma matricial. Aqui tem a matriz A, vezes a matriz X, igual ao vetor, nesse caso de incógnitas. Né? E se você pensa direitinho, se você não lembra disso, bom, não tem problema. Eu vou lembrar vocês. Veja, 1 vezes X, né? Que seria X, mais 2 vezes Y, mais 2 vezes Y, igual a 0. Sempre dá um problema aqui. Tá, ok. Deixar para lá. Vamos lá. Isso, x mais 2y igual a 0. Isso. E agora, a segunda equação, 3 vezes x, mais 4 vezes y igual a 0. Esse sistema é equivalente com essa equação aqui. E o que nós temos, isso aqui é uma coisa desse aqui, tá? Então, assim, esse aqui é um desse tipo de equações, tá? Mas, no fundo, esse tipo de equações é uma equação, perdão, um sistema de equações lineares. Então, isso aqui é um sistema de equações lineares, tá? Isso aqui é um sistema de equações lineares, tá? Ok? Nós queremos vetores não nulos, tá? E você lembra, essa equação aqui, né, é do tipo que está aqui. Essa equação que você está vendo aí, tem um nome. Ela tem um nome. Esse tipo de equação tem nome. É mais um sistema de equações lineares, mas tem um nome. Qual o nome desse sistema? Qual o nome desse tipo de sistema? Muito bem, Thaís. Isso é sistema homogêneo, porque aqui tem zerinho, zerinho, tá? Agora, todo sistema homogêneo tem solução, sim ou não? Muito bem, Thaís. Thaís, muito bem. Você ganhou seu ponto, tá? Você respondeu 2 vezes, você ganhou um pontinho, tá? Ok? Anota aí. Esse sistema tem solução, pelo menos o que se chama solução trivial. Quando x vale 0 e y vale 0, aí isso é uma solução. Veja, aqui em cima e embaixo, tá? Ok? Então, tem solução. Quer dizer, esse sistema que você está vendo aqui, pelo menos tem uma solução. Qual solução? Que as componentes de V, olha, aqui está V, as componentes, cada uma delas, seja 0. Mas eu não quero isso. Ok? Eu não quero isso. Porque eu quero que V seja diferente do vetor nulo. O que tem que fazer? Eu sei que esse tipo de sistema tem solução. Qualquer sistema homogêneo tem sempre solução, pelo menos a solução trivial. Mas eu não quero somente a solução trivial. Então eu quero, vocês lembram, um sistema tem
solução única, infinitas ou nenhuma solução. Então, já estamos dizendo que esse sistema aqui tem pelo menos solução. Então, temos dois casos que podem acontecer. Ou tem solução única, seria a solução trivial, quer dizer, x0, y0, ou tem infinitas soluções. Então, preciso que esse sistema tenha infinitas soluções, tá? Ok? E como faço isso? Como faço para que esse aqui não tenha somente solução trivial? Bom, aqui foi um exemplo, tá? E nesse caso não tem como mexer aqui. Não tem como mexer aqui já. Aqui, nesse caso, o determinante é isso aqui. E nesse caso, isso aqui tem solução única, sim. Por que tem solução única? Por quê? Se vocês lembram, esse aqui é uma matriz quadrada. Aliás, eu tenho um sistema de duas equações com duas incógnitas. Posso aplicar o método matriz inversa. E para aplicar o método matriz inversa, eu uso o fato, né, de que a matriz de coeficientes, que é essa, se ela tem inversa, então o sistema tem solução, tá? E ainda tem solução única. Isso eu me lembro de ter falado isso há muito tempo atrás, que ela tem solução única, tá? Tá lá bem atrás, tá? Ok, então, eu não quero solução única, né? Se o determinante disso aqui for diferente de zero, então ele tem solução única. Mas eu não quero solução única. O que deve acontecer? Quanto deve valer o determinante dessa matriz de coeficientes para que não tenha soluções? Não tenha solução única. Tem que determinante igual zero. Então, pergunta aqui. Esse sistema é homogêneo. Esse sistema é homogêneo. Sistema linear homogêneo. Quanto deve valer o determinante da matriz? Olha, vou apagar. Esse aqui é a matriz de coeficientes. Quanto deve valer o determinante disso aí? Zero. Isso, muito bem. Como queremos soluções não triviais, né? Por quê? Porque queremos que V não seja nulo, tá? Então, e a última, né? Deixa eu escrever melhor. Como a última equação é linear homogênea e queremos soluções não triviais, então devemos ter primeiro o seguinte: o determinante de essa parte da matriz de coeficientes seja igual a zero. Ok? Pronto. Se você vê isso que está escrito aqui, isso é uma equação também. Agora, isso aqui vai virar um polinômio onde a variável vai ser lambda. A, eu conheço, é uma matriz de números. I é uma matriz de números, aliás, zeros e uns. Então, o determinante disso aqui vai dar um polinômio. E é o que nós chamamos de polinômio característico. Então, para calcular autovalores, nós precisamos disso. Para calcular autovetores, essa é a última equação. Perdão, essa aqui. Ok? Uma vez que a gente resolva primeiro isso, a gente resolve depois isso, tá? Então, assim, resumindo, para calcular autovalores, usamos quem? Usamos essa identidade aqui, essa formulinha, ok. E para calcular autovetores, usamos essa formulinha. Ponto. Ok? A gente vai fazer contas com isso, tá? E outra coisa. A expressão
a expressão, esse aqui, só essa parte, tá? É chamada polinômio característico, tá? Eu vou escrever assim, P de lambda igual a isso. É chamada a expressão é chamada polinômio característico. Claro. Um nome, tá? Essa história de autovalores, autovetores, onde eu vou utilizar, professor, na vida diária? Eu não sei se na sua vida diária você vai utilizar, tá? Mas se você quer superar, você quer fazer algum mestrado, um doutorado, algum dia você vai usar, pelo menos eu tenho ciência disso, tá? Existe uma área chamada em engenharia eletrônica, por exemplo, a elétrica a gente usa muito, ok? Em equações que se chama diferenciais, tá? Que é um passo a mais de cálculo, 1, 2, 3 e 4. Um dia você vai necessariamente se encontrar com esse tipo de expressões e você vai calcular autovalores e autovetores. Então, eles são muito usados, tá? E aí você tem a importância desse polinômio. Polinômio por quê? Porque a gente vai ver um exemplo e você vai notar que realmente é um polinômio. E tem outra coisa a mais. O polinômio depende, o grau do polinômio deixa eu escrever aqui. O grau do polinômio. O grau do polinômio característico. Melhor assim. E ele tem o grau n. O grau desse polinômio vai ser n. A ordem da matriz era n, e o grau do polinômio vai ser n, tá? Isso você vai ver, pelo menos com um exemplo, tá? Você vai ver que é assim mesmo. Ok? Tá bom. Então, como calcula autovalores? Usando essa formulinha. Como calcula autovetores? Usando esse aqui. Ok? Tá. Vamos fazer um problema, então. Estamos nessa parte. Estamos calculando autovalores e autovetores. E aqui tem as fórmulas de como calcular, né? Ok? Ok, antes de passar nesse assunto, vamos lá. Então, antes disso, vou fazer o seguinte. Eu vou explicar um pouquinho. Lembrem de uma coisa, tá? Nosso objetivo é provar quando uma matriz é diagonalizável, tá? Esse vai ser o nosso objetivo. E para isso que estamos, nesse caso, aprendendo autovalores e autovetores, tá? Bom, e só que tem no final um resultado que diz como calcular esses autovalores e autovetores. E você tem essa formulinha. Então, vou usar uma coisa parecida com esse aqui e vai me dar um problema, tá? Eu vou fazer assim. Vou pegar com uma matriz de ordem 2x2 para começar. Talvez você não me entenda, mas no futuro você vai entender. Se você repete depois o vídeo, depois de que acabar a aula, você vai entender por que eu fiz, tá? Bom, eu vou começar assim. Eu quero uma matriz de ordem 2x2 e eu quero uma matriz que seja inversível. Então, eu vou colocar assim. Essa matriz é inversível. Vocês concordam? Vocês concordam que essa matriz é inversível? O que vocês acham? É inversível, né? Porque o determinante é 1. E outra coisa que eu quero, que o determinante seja 1. Para quê? Isso facilita, porque a inversa também tem determinante 1. Tá? Então, vou fazer outra coisa mais aqui. Eu vou calcular a transposta dela. Bom, para que isso, professor? Não se preocupe. Daqui a pouco eu faço algumas coisas legais. Aí está a minha matriz. Deixa eu colocar aqui menos 1 só. Essa matriz tem determinante 1, essa matriz tem determinante 1. Portanto, o produto tem determinante o quê? O produto desses dois vai dar uma matriz, certo? Aí está. Qual o determinante dessa matriz? 1. Por quê?
porque é o produto dos determinantes aqui. Tá bom? Então, apagando. Essa matriz tem determinante 1. Certo? Eu vou construir a inversa dela. Calcular a inversa. Na verdade, o computadorzinho. Aí está. Se vira aí. Os dois têm determinante 1. Agora eu vou fazer uma coisa legal. Vou multiplicar por uma matriz. Ô, professor. Oi. Por que quando você fez a transposta, o menos 2 você colocou menos 1? Você colocou errado mesmo? Não. Eu tinha colocado, né, uma matriz e coloquei a transposta. Eu mudei de propósito, tá? Eu mudei de propósito, tá? Ah, tá, entendi. A transposta não tinha esse menos, não era menos 1, tinha um menos 2 aí, né? Ah, tá. Estava certo, você estava certo. Só que eu mudei para que não fique... Porque quando você pega a transposta, as contas ficam muito fáceis depois. Tá, entendi. Tá? Só por isso. Ok, então aqui tem uma matriz, veja, aqui eu quero copiar isso aqui. Aqui tem uma matriz, ok, tem uma matriz, aqui P menos 1 é uma matriz. E aqui tem a inversa dela. E no meio tem uma matriz, certo? Ok, o que eu vou fazer, tá? Se você pensa, eu quero encontrar a matriz A, tá? Eu vou fazer o caminho inverso, ao contrário. Então, deixa eu colocar aqui um número, vamos pensar, 7. Aqui 4. Aqui 0. Aqui 0. Certo? Veja, eu tenho essa ordem. Tem uma matriz, tem outra matriz e tem no meio uma matriz. Só que no meio eu coloquei uma matriz diagonal de propósito, tá? Você vai ver depois. Você vai virar depois do vídeo, tá? Aí você vai ver por que eu fiz isso aqui. Ok? É que, na verdade, se você pensa, P menos 1 vezes A vezes P é igual a D. Então, P vezes D vezes P menos 1 é a matriz A. Então, pensando nisso, que eu faço desse jeito, tá? Isso vai me dar uma matriz. Essa vai ser a minha matriz A. Calcula? Calculei. Aí está. Então, é uma matriz aleatória, né? Você não sabe de onde eu inventei. Quando eu coloco as perguntas na prova, você não sabe por que eu escolhi essa matriz. Essa matriz é especial. Por quê? Os autovalores vão ser números bonitinhos, tá? Números inteiros, não vai ser números qualquer, não vai ser 3 meios, não vai ser uma raiz de 3, não vai ser números feios, bem feios desse tipo, tá? Não vai envolver frações, tá bom? E outra coisa, os autovetores também, tá? Então vai ser números bonitinhos, tá? E por isso que eu escolhi uma matriz assim desse tipo. Se você coloca, olha, eu vou colocar uma matriz qualquer aleatória aqui, tá? O computador também calcula autovalores e autovetores. Deixa eu colocar aqui 7, por exemplo. Eu não sei, mas vamos pensar, se o computador decide calcular autovalores, ele faz. Aí está. Olha só, essa matriz aí, com uma pequena mudança, veio os autovetores e o autovalor associado a ele. Veio os autovetores e veio os autovalores. Fica uma coisa horrível. Ok, então por isso que eu escolhi essa matriz, esse tipo de matrizes para ser mais didático, tá? Mas na vida real, a coisa é mais feia mesmo, tá? Tem números feios, tá? Ok, então, vou perguntar, encontre os autovalores e autovetores de A. Ponto. Ok? Então, vamos calcular autovalores e autovetores. Eu sei, como professor, que vai dar conta fácil. E se você entendeu a matéria e volta ao vídeo desse início, você vai entender por que eu coloquei aquelas matrizes que estão lá. Ok? Ok. Bora. Solução. Então, calculemos os autovalores primeiro, né? Calculemos os autovalores usando o quê? Entre aspas, a formulinha, né? Ok. Qual a formulinha, né? Essa formulinha que dizia determinante de A menos lambda vezes I, tá? Igual a zero. Ó, zero. Ok. A é essa matriz, tá? Então,
Deixa eu calcular A menos lambda aí, né? Determinante de A menos lambda aí. Vou calcular primeiro isso. Ok? Bom, isso aqui é fácil de calcular. É essa matriz menos lambda vezes I. Só que lambda vezes I, como que a gente escreve? I é a matriz quadrada de ordem 2 por 2. Assim. 1 aqui, e 0 aqui, e 0 aqui. Ok. Mas isso aqui não é nada demais, não é nada difícil de calcular. Veja, vai ser 13 menos lambda vezes 1, vai ficar 13 menos lambda. 18 menos 0 vezes lambda, aqui 18. Menos 3 menos lambda vezes 0, menos 3. Menos 2 menos lambda vezes 1, menos 2 menos lambda. Tá bom? Então, essa expressão aqui é sempre desse jeito. Na diagonal, veja, você tira menos lambda a cada elemento. Ok? Aqui está a sua matriz A, você vai tirar menos lambda, menos lambda. Só isso. Esse aí, A menos lambda. Ok. Agora calcula isso aqui, né? Determinante de A menos lambda I igual a 0. Tá? Significa isso, determinante disso, né? Igual a 0. Quanto dá isso agora? Quanto vai dar isso? Ah, isso vai dar isso vezes isso. Eu vou fazer com calma. Mas, isso. É o determinante comum que a gente sabe mesmo, tá? Esse carinha. Menos 18 vezes menos 3 igual a 0. A essa parte a gente chama polinômio característico, tá? E a gente também chama a isso equação característica. Tá. Mas isso não é problema, não. Isso não é... Agora, o que eu vou fazer? Vamos fatorar, né? Deixar de uma forma mais simples. Então, 13... Ah, tá. Vamos desenvolver, né? Então, 13 vezes menos 2 dá quanto? Esse carinha menos, vezes esse aqui, dá menos 26. Concorda? Ok. Agora, esse carinha vezes esse aqui, dá menos 13 de lambda. Menos 13 vezes lambda. Ok? Tá? Esse 13 vezes cada um desses dois aqui. Aí está. Agora, esse vezes esse. Menos lambda vezes menos 2 vai ser mais 2 vezes lambda. Certo? Menos com menos dá mais. Ok. Menos lambda vezes menos lambda é mais lambda quadrado. Ok? Agora, menos com menos dá mais. Então, dá mais. 18 vezes 3. Quanto é 18 vezes 3? Deixa eu fazer a conta, porque eu estou com preguiça. Se você sabe. Nossa. Isso aí, 54. Diz que é 54. Quem sou eu para desacreditar? Ok. 54. Então, aqui dá menos com menos dá mais. 54. Então, 54. Muito bom. Obrigado. Ok. E daí? Então, vamos simplificar isso aqui, né? Então, eu tenho lambda quadrado, deixa eu copiar e colar e vamos ajeitar bonitinho. Ctrl C, Ctrl V. Então, lambda quadrado mais 54, deixa eu ver. O lambda quadrado vou colocar aqui. Ok? Aqui, menos 13 lambda mais 2 lambda. Menos 13 lambda mais 2 lambda. Menos 11 lambda.
Menos 11 lá. Ok. Então, esse já foi, perdão, esse já foi. Esses dois já fiz. Agora falta 54 menos 26. Quanto é 54 menos 26, hein? 54 menos 26. Olha que preguiça, né? 28, pronto. Então, mais 28. 54 menos 26, mais 28. Pronto. Agora, chegamos até esse ponto. Portanto, qual é a solução? Quer dizer, quanto vale lambda? O que você utilizaria para calcular o valor de lambda aqui? Você sabe uma forma de calcular e resolver essa equação? Aí sai por Bhaskara, não, professor? Bhaskara, mas é claro, Bhaskara. Isso, essa função que depende do delta, lá, isso aí. Então, é isso mesmo. Só tem uma coisa, um cuidado, né? Você tem que saber Bhaskara, ok? Essa equação é de grau 2. Mas se a equação for de grau 3, você conhece outra fórmula? Alguém tem uma formulinha? Ruffini. Mas uma coisa, não existe uma fórmula assim bonitinha, tá? Depois grau 4, grau 5. Olha, não existe uma fórmula sempre para tudo, tá? Não existe, tá? Até 4 dá para fazer. Grau 5 já complica o negócio. Aliás, tem um teorema que diz que você não vai poder depois, tá? Não vai ter uma formulinha que te ajude. Então, o que a gente faz? Bom, o que o professor faz, na verdade, para que o aluno não quebre a cabeça, nem o próprio professor, na hora de corrigir, faz o problema de tal forma que as soluções sejam bonitinhas, tá? Por isso que eu coloquei isso no início, tá? Nesse caso, grau 2, é tranquilo, aplica a Bhaskara, tá bom? Ok, essa é uma fórmula. A Bhaskara e acabou. Mas eu tenho por costume fazer de outro jeito, tá? Porque isso pode ajudar quando você quer calcular as soluções de polinômios maiores, tá? Quem alguém escreveu, soma e produto. Isso mesmo, isso é o que eu estava pensando, tá? Isso. Vamos colocar lambda e lambda aqui, mais ou menos alguma coisa, né? Mais alguma coisa aqui, e mais alguma coisa aqui, de tal maneira que esses dois multiplicando deve dar esse cara, certo? Que números multiplicando dá 28? Claro, esses são os números naturais, certo? 7 e 4. É por isso que o professor colocou esse número fáceis, tá? Mas existe um monte de números que multiplicados dão 28. 28 vezes 1, por exemplo. Ou se não, 20, e vários números, tá? Você pode inventar. Mas 4 e 7 são números inteiros, tá? Ok? Os problemas quando você coloca na escola é por quê? A gente coloca na escola números bonitinhos, tá? Mas eu posso colocar esse número aqui, olha só. Eu podia colocar 28 sobre 3 vezes... perdão, o outro número seria 1 sobre 3, por exemplo. Né? Ok? Esse número. São dois números que multiplicados dão 28. Perdão, aqui seria 3, perdão, 3. Ou assim, né? Tá? São dois números que multiplicados dão 28. Tá? Mas só que na escola a gente não se acostumou a colocar números bonitinhos, né? 2 vezes 14 também, ok? Tem um monte de números, tá? Bom, mas o professor vai colocar de uma forma de tal que esse é um número, entre aspas, bonitinho, né? Ok. Mas não só isso. Agora, esses dois multiplicados tem que dar 28. Mas, somados, esse mais esse deve dar menos 11. Aí sim, só tem dois números, tá? Então, quais são os números que multiplicados dão 28 e que somados dão menos 11?
Se você coloca 7 e coloca 4, 7 vezes 4 é 28, mais 7 mais 4 dá 11. Então, tem que ser menos 4 e menos 7. Matemática é legal, mas tem as suas coisinhas aí, né? Tá. Então, é menos 7 e menos 4, então, aí. Ok? Portanto, então, essa expressão é a mesma que essa aqui, tá? Porque se você multiplica 7 vezes 4, ou menos 7 vezes menos 4, dá 28. Né? Se você desenvolve isso aqui, vai dar isso aqui, né? Tá bom. Ok. Logo, ok, para que essa expressão, esse produto seja zero, é porque isso deve ser zero, ou esse aqui deve ser zero. Então, se lambda vale 4 e lambda vale 7, então eu tenho a solução dessa equação, tá? Logo, os autovalores são as soluções, tá? São lambda, vamos colocar lambda, nome. Opa. Vou colocar lambda 1. Igual a 4. E lambda 2 igual a 7. São os autovalores, tá? Ótimo. Aí estão os autovalores. Difícil? Impossível? Não, né? A única chatura aqui, a única coisa difícil aqui pode ser essa parte aqui, né? Que você tem que lembrar como fatorar, como usar Bhaskara e etc, etc, tá bom? Ok? O resto é tranquilo. Ok. Ok. Então, agora continuamos. Então, logo, lambda 1, lambda 2 são autovalores de A. Ok. Agora calculemos os autovetores, né? Ok, agora calculemos os autovetores. Mas, para cada um deles, né? Para lambda 1 igual a 4, o que a gente quer agora? Queremos encontrar os autovetores para lambda 1, tá? Queremos encontrar, vou repetir tudo que eu escrevi anteriormente, vetores, V, que não sejam vetor nulo. Ok, então, os vetores que eu vou encontrar aqui, como A tem ordem 2 por 2, então V é um vetor 2 por 2, perdão, assim, de duas componentes. Não pode ser o vetor nulo nunca é autovetor, tá? Então, não pode ser o 0, 0. Ok. Ok. Então, lembrando a nossa formulinha, A menos lambda vezes I, deixa eu colocar aqui. Essa era a nossa formulinha, cadê? Vezes V, lembra da formulinha, né? V deve ser igual ao vetor nulo. Né? Vou colocar 0, mas isso significa vetor nulo, tá bom? Ok? Isso que a gente tinha falado, né? Para calcular autovalores, use essa formulinha. Para calcular autovetores, use essa formulinha. Ok? Ok. Só que nesse caso, nosso autovalor é lambda 1, tá? Então, coloca aqui. Bom, agora vamos resolver isso aí. Não. Quem é A menos lambda 1 vezes I? Ah, é? Quem é? A primeira coisa que a gente fez foi isso. A menos lambda I, de forma genérica. Aí está. A era a matriz A, né? A menos lambda I significa a matriz A, menos lambda 1, aqui seria lambda 1. Na diagonal aqui, tiramos lambda, né? Nesse caso, vamos tirar agora lambda 1. Que eu sei que vale 4, tá? Vezes V, o vetor V.
o vetor V é um vetor coluna, como já tínhamos feito na demonstração aqui. Então, aqui seria x, aqui y. Por que xy? Aqui está, xy. Não tem que ser nulo, tá? Igual, isso aqui é o quê? Vetor nulo. Vetor nulo, como a gente escreve? Assim. 0 e 0. Opa. Bom? Isso sabemos que vai me dar um sistema de equações lineares. Isso, um sistema de equações lineares homogêneo, tá? Então, vamos ver isso. Deixa eu copiar e colar aqui. E colei. Eu vou substituir somente agora, tá? Eu vou só substituir. 4. Aqui, 4. Bom, e essa conta a gente vai fazer, né? Quanto é 13 menos 4? 9. Quanto é menos 2, menos 4, né? Agora, quanto é menos 2, menos 4? Menos 6. Trivial, né? Ok. Então, lembre, então isso aqui sempre dá uma equação linear homogênea, tá? Que já sabemos que tem uma solução pelo menos, mas eu não quero uma única solução, eu não quero a solução trivial. Então, nesse caso, se você acha que está errado em alguma coisa, errou no autovalor, veja, você tem que verificar aqui. Essa matriz tem que ter determinante, veja, esse aqui lembra que esse aqui dava determinante 0. Isso aqui, essa matriz aqui, tem que ter determinante igual a 0. Pergunto para vocês, isso aqui tem determinante 0, sim ou não? Mateus diz que sim. Mateus, por que ele tem determinante igual a 0? Dá menos 54, menos com menos 54, então vai dar 0. Tá certo? Essa é uma forma de resolver, sim. E outra coisa. Veja. Proporcional também, né? Agora sim você ganhou seu ponto. É isso mesmo, tá? Ganhou ponto... Quem foi que respondeu mesmo? Mateus Paixão, é isso, né? Tá? Você ganhou seu ponto. Tá aí um ponto a mais para você. Ok. Realmente, veja, aqui vemos que essa coluna é o dobro, isso, dessa coluna. Ou eu acho que também tem proporcionalidade aqui. Esse aqui, se você multiplica por menos 3 aqui, vai dar essa linha. Certo? Ok. Só um pouquinho, vamos ver. Vamos fazer mais contas. Ok, então, isso me leva a um sistema de equações que eu vou colocar aqui. Qual é o sistema de equações que eu vou ter agora? Opa! 9 vezes x mais 18 vezes y, né? 9 vezes x mais 18 vezes y igual a 0. Menos 3 vezes x, né? Menos 6 vezes y igual a 0. Perceba uma coisa. Essa equação, esse sistema vai ter infinitas soluções, né? E se você percebe, deixa eu copiar e colar aqui. Deixa. Aí. Então, eu posso isolar algumas variáveis? Vamos lá. Se eu divido tudo por 9, eu tenho x, aqui tenho 2. Se eu divido tudo por menos 3, eu tenho x por menos 3. Então, mais 2y. É a mesma equação, afinal de contas. Então, eu posso tirar isso aqui. Não, deixa. Tá bom? É a mesma equação, tá? E daí, eu ganho o seguinte. X é igual a menos 2 vezes y. Correto? Tá. É isso. Eu aqui consigo, né? Quando você tem infinitas soluções, algumas variáveis se escrevem em função das outras.
E isso que eu consegui. X se escreve em função de Y. Tá bom? Ok. Então, logo, o vetorzinho V que eu tinha, né? Lembra do vetorzinho V que eu tinha? Ele era assim, x, vírgula, y. Certo? E eu precisava que ele não seja nulo. Mas agora, então, vamos lá, aqui em cima. Eu queria saber quanto vale V. Aqui está. Eu fiz as contas. V é de tal forma assim. X é igual a menos 2y. Tá? X é igual a menos 2y. Então, x é igual a menos 2y. Y continua sendo y. Ok? Então, V tem essa cara. Então, dessa forma, eu vou deixar em evidência o y, e esse aqui você sabe de cor. Vai ficar o que aqui nesse componente, esse vetorzinho? Vai ficar menos 2 e aqui 1. Claro. Onde, não se esqueça, esse numerinho é um número real. Certo? Então, para um autovetor vai ser assim. Vai ter essa cara. Múltiplos de menos 2, 1. Em particular, se y vale 1, esse aqui é um autovetor. Tá? Assim, esse aqui é um autovetor de A associado ao autovalor. Qual autovalor? Nesse caso, o autovalor que a gente escolheu hoje, agora, menos 4, né? Isso aqui. Pronto. Já calculamos, então, nosso autovetor. É o único autovetor? Não. Nesse caso, não. Por quê? Tem todos os múltiplos desse autovetor. Aliás, nós sabíamos isso. Se você encontra um autovetor, todos os múltiplos desse vetor são autovetores. Pronto. Então, agora calculemos para o outro autovetor, tá? Para lambda 2 igual a 7. Esse era o nosso autovetor, tá? O que a gente tem que fazer? Encontremos vetores. Vou chamar de V de novo, tá? Mas poderia ser outro V, não tem problema, tá? Ó, vetores V. Que não seja um vetor nulo. Só um pouquinho. Então, encontrei os vetores que não sejam um vetor nulo, que satisfaçam o quê? Então, que qual era a nossa formulinha? Vamos lembrar. A menos, ou não era A menos lambda vezes lambda vezes I vezes o vetorzinho V igual ao vetor nulo. Certo? Só que lambda aqui não é lambda mais, senão esse lambda 2, tá? Eu estou fazendo isso pela primeira vez, porque a gente quer fazer com muito detalhe, com muita calma. Ok? Mas você já pode ir mais rápido, tá? Se você já entendeu. Bom, quem era esse vetor aqui? Quem era essa matriz, perdão, agora? Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Aqui está, A menos lambda I, né? Então, é esse aqui. Igual, ok. Essa matriz, essa. Só que na diagonal tem que ter lambda 2. Vezes V.
V é uma matriz coluna. X, Y aqui. E aqui, o vetor nulo. Ótimo. Agora é só substituir, certo? Aqui vai ser lambda 2, vai ser 7. Aqui vai ser 7. Aqui vai ser 7. Eu só substituir, não tem nada demais, tá? Aqui não fiz nada demais, tá? Bom, vamos economizar aqui o tamanho da nossa tela. 13 menos 7 dá quanto? 13 menos 7? 6. Menos 2 menos 7? Menos 9. Aí, tá bom? Quer dizer, você pega a sua matriz e tira o valorzinho de lambda, tá? Ok? Então você pode economizar muito mais. Isso me dá um sistema de equações. Ah, lembrando, esse aqui tem que ter determinante igual a zero, tá? E tem determinante igual a zero? Tem, né? Porque, olha, se você multiplicar isso, essa por menos 2, vai dar esse aqui. Ou multiplica essa coluna por 3, a primeira, né? Você vai ter. São proporcionais. Perfeito. Então, estamos no bom caminho, tá? Ok. Então, agora, isso você te fornece um sisteminha de equações. Vai ser 6x mais 18y igual a zero. E menos 3x menos 9y igual a zero. Ok. Isso se transforma em uma equação mais simples. Vou dividir tudo entre 6, vai ficar somente x. Aqui vai ficar 3. Vou dividir tudo entre menos 3, então somente aqui. Então, vou dividir por menos 3, vai ficar mais 3. Quer dizer, a mesma equação. Ok? Essa equação você pode chegar usando também, como se chama, operações elementares e tal, tá? Bom, daqui eu ganho que x é igual a menos 3y. Ok. Portanto, meu autovetor V, né? O autovetor V é igual a quê? Era igual a xy, mas agora eu sei como que é, qual é a cara dele. X vale menos 3y. Ah, tá. Então é assim. X vale menos 3y. Aí está. Y continua valendo y. Eu vou deixar em evidência y, eu tenho isso. Menos 3,1. Certo? Não esquecendo que y é um número real. Ok. Portanto, um autovetor esse vetorzinho. Se y vale 1, isso aqui é um autovetor, tá? Então, esse aí é um autovetor de A associado ao autovalor 4, né? Lambda 2 igual a 4. Ok. Tá bom? Então, esse é o método para calcular autovalores e autovetores, tá? Ô, professor, o lambda aí é 7. Ah, ixi. Desculpa. Muito obrigado. 7. Isso aí. Muito obrigado. Tá bom? Já temos autovalores e já temos autovetores, tá? Eu fiz intencionalmente dessa forma. Veja que o autovalor deu um número inteiro, 4. Não deu
raiz de 34. Não deu raiz de 3 mais 5, uma coisa assim, né? Deu sempre esse numerinho. Um número inteiro, perdão. E ainda os autovetores, olha, ficaram bonitinhos, tá? Tem vezes que pode ficar meio como que parecendo uma fração. Ok? E o que eu faço depois? Não tem problema, a gente ajeita. Tá? Por exemplo, aqui, eu isolei x em função de y, mas podia ter isolado y em função de x. E o professor vai dar o mesmo vetor? Vai. Vai sim, tá? Deixa eu ver. Vou colocar como uma observação aqui. Note que podemos calcular. Note que no problema anterior, temos isso aqui. Certo? E eu posso fazer o quê? Posso isolar y, tá? Então, y é igual a, deixa eu ver, menos, opa. Antes de fazer isso, eu tenho, claro, que estava aqui, né? 3y, opa, menos 3y igual a x, certo? Portanto, esse menos 3 pode passar aqui para dividir, então eu tenho o seguinte. Isso. Vou tirar o menos para cá, eu tenho isso. Aqui tenho frações. Será que vai funcionar? Funciona. E vamos ver, olha só, isso aqui pode ser interessante para você depois. Ok? Então, o que eu faria, né? Como você consegue, professor, calcular os autovetores? Aqui, V, nada demais. Presta atenção. Então, nesse caso, eu tinha x e y, certo? Ok. Mas y é igual a menos 1 sobre 3x. E o x, fica tranquilo, é x. Aí está. Ok. E aí? Vou deixar em evidência o x? Pode deixar em evidência o x. E agora eu tenho o vetor 1, menos 1 sobre 3. Ok. Ah, professor, então, um autovetor... Veja, tá. Uma coisa mais. Onde, não esqueça, x é um número real. Logo, um autovetor é... Um autovetor, né? Esse aqui é um autovetor de A associado ao autovalor lambda 2 igual a 7. Concordam? Sim ou não? Sim? Nada demais, tá? Mas, professor, deu outro autovetor. Não é o mesmo autovetor. Não, não é. Mas veja, são múltiplos. Tá? Esse aqui foi escolhido quando x vale 1. Mas se você escolhe x igual a 3 ou menos 3, você pode escolher x, né? A menos 3, né? Então, deixa eu colocar aqui. Além disso, escolhemos aqui x igual a 3, não, menos 3, tem essa expressão aqui, temos em vez de x, eu coloco menos 3, eu tenho o vetor, qual vetor? Se x vale menos 3, então menos 3 vezes 1 vai dar
Menos 3. E menos 3 vezes 1 sobre 3 vai dar 1. Tá? Ok? Ok? Assim, um autovetor vai ser menos 3, 1 também, como foi. Então, quer dizer, os autovetores, se você isolou x ou isolou y, não vão mudar, tá? São os mesmos, tá? Ok? Só tem outra forma de ver, só isso, tá? Tá bom? Ok. O que mais? Aqui um pouquinho, quando você para que eu fiz isso aqui? Se você vê frações, você pode eliminar essas frações como? Multiplicando pelo denominador, tá? Isso que eu quero dizer, tá? Às vezes vai ter momentos em que você vai chegar numa fração, não vai poder evitar, mas sem problema. Você vai poder eliminá-las. Ok? Mas também não é muita coisa, tá? Só para evitar as frações, tá? Ok. Vamos lá. O que mais que a gente tem que fazer? Ah, tá. Isso. Uhum. Ok. Aqui diz o seguinte. Bom, até agora vimos autovalores e autovetores de uma matriz. Mas podemos calcular autovalores e autovetores de um operador linear. E como que a gente vai fazer isso? Para calcular autovalores e autovetores de um operador linear, aliás, que vai de Rn em Rn, vai ser simples. Você vai pegar a matriz de T nas bases canônicas, ou na base canônica de Rn, tá? Tá bom? E como que eu digo isso, né? Olha só como está escrito aqui. Se A é uma matriz de ordem n por n e T é um operador linear dado por T de V igual a V, quer dizer, T é A é a matriz, uma matriz, e T é a matriz, a operador induzido. Lembra, né? Da aplicação induzida. É isso que está dizendo aqui, tá? Então, como eu calculo os autovalores? Nada demais. Os autovalores, autovetores dos espaços associados e polinômios característicos de T são os mesmos de A. Só isso, tá? Calcule autovalores e autovetores de T. Se você sabe a matriz de T, pronto, é só isso. Então, exemplo. Calcule os autovalores e autovetores de T, que vai de, vamos colocar R2, em R2, dado por P, ó, XY igual, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu copiar essa matriz, para não inventar moda, né? Então, vou pegar direto uma transformação linear que faça isso. Sx mais 18y, vírgula, menos 3x, menos 2y. Só um pouquinho, tá? Eu preciso atender um negócio aqui. Vamos calcular os autovalores e autovetores, tá? Vocês me dizem a resposta, tá? Rapidinho.
Alguém já calculou os autovalores? Bom, como calculo os autovalores e autovetores desse operador? Né? É simples, né? Eu não preciso fazer muita conta, não. Primeiro encontramos a matriz de T, tá? Encontramos a matriz de T. Na base canônica. Na verdade, seria nas bases canônicas de R2 e de R2. Bom, é a mesma base, então. Na base canônica de R2. Ok? Como calculo essa? Essa matriz, você nunca vai esquecer, é fácil de ser calculada. A matriz de T na base canônica é fácil. É uma matriz quadrada, né? Porque vai de R2 em R2. Ok? Vai ser assim. 13, direito, tá? 13, os coeficientes, tá? 18, deixa eu acrescentar uma coluna aqui. 18, e depois menos 3, e depois menos 2. Tá? Então, é isso que eu estava pedindo. Agora, então, calculamos autovalores e autovetores dessa matriz. Só que essa matriz é a mesma que eu pedi aqui em cima. Aí, 13, 18, menos 3, menos 2, tá? Ah, então, são os mesmos autovalores, tá? Logo, os autovalores são eram 4 e 7, né? Quatro e 7, né? E os autovetores, aqui tem um autovetorzinho, né, aparecendo. E aqui tem outro para menos 4. Perdão, para 4. É esse aqui. E esse aqui. E outro autovetor, cadê? Esse aqui. São autovetores associados ao autovalor 4 e 7, respectivamente, tá? Ó.
Nesse caso, não tinha muito o que fazer. É só isso mesmo. De propósito, eu coloquei essa mesma matriz, né? Ok. E daí, professor, o que a gente ganha? Já sabemos calcular autovalores e autovetores, tá? Você sabe calcular autovalores e autovetores, tá? Não tem. Esse é um método, tá? Agora, para que servia mesmo? Agora vamos ver a utilidade. Aqui diz assim, se uma matriz A tem ordem n por n, então, olha, eu posso dizer se ela é diagonalizável ou não. A é diagonalizável se e somente se A tem n autovetores que sejam LI. Ok? Essa é a primeira parte, então deixa eu escrever a primeira parte, tá? E vou escrever com um problema, tá? Perguntar para vocês o seguinte. A matriz... essa matriz mesmo. É diagonalizável? Sim ou não? Sim ou não? Essa matriz é diagonalizável? Sim ou não? E por quê? Claro. Quem quer ganhar o pontinho? Responda e diga por quê. 2 pontos para quem responder corretamente. Essa matriz aqui é diagonalizável? Sim ou não? Como ela é 2 por 2, né? Tem 2 autovetores e esses aí são LI. Eu creio os autovetores. Ela é diagonalizável, eu acho. Eu não sei ter certeza, não. Certo ou errado? E aí, alguém opina diferente? Professor, eu acho que não. Por quê Porque não? menos 16, menos 26, menos 54? Seria isso? Tá, ok, vamos ver. Desculpa, tirei meu áudio. Ok, então temos duas... tá, peraí. Stephanie respondeu aqui, não, pois não são proporcionais. Vamos voltar. Aqui. Bom, há muito tempo atrás a gente disse quando uma matriz é diagonalizável, tá? Mas aqui agora a gente deu um teorema, lendo aqui. E ele diz quando uma matriz vai ser diagonalizável. E ele diz como. Diz assim, se A é uma matriz de ordem n por n, nesse caso a nossa matriz de ordem 2 por 2, ok? Então, a nossa matriz A é diagonalizável se e somente se, essa matriz A tem 2 autovetores que sejam LI. E aí? Então, como o Matheus disse... É diagonalizável, então. Ela tem, né? Ok, então, como esses 2 vetorzinhos aqui, né? São autovetores, opa. São autovetores. São LI, sim ou não? São LI. Por que são LI? Basta, agora, esse aqui não é proporcional a esse, tá? Como são 2 autovetores LI, então, pelo teorema, que não sei qual número é, não importa, mas deixa eu copiar e colocar 6.3, né? A é diagonalizável. É diagonalizável. Ponto. Tá bom? Então, Matheus ganhou os seus 2 pontinhos, tá bom? Mas não se preocupe, vai ter mais pontos ainda, tá? Vamos lá. Então, essa é a primeira parte desse teorema. Então, já entendi alguma coisa. Ok. E ainda disse uma coisa. Aliás,
existe uma matriz P, tá? Porque lembre, a definição de ser, se A é uma diagonalizável, era essa aqui. Existe uma matriz P e uma matriz D, tal que P a menos 1 vezes A vezes P dá essa matriz, tá? Ok. Então, agora o teorema diz o seguinte. A é diagonalizável se somente se tem N autovetores Li. Ok. E ainda mais, ele diz assim, aliás, existe uma matriz P, quer dizer, o teorema diz como encontrar P. E, aliás, eu posso saber quem é a matriz D. Ok. Se somente se as colunas de P são N autovetores, aqui falta, né? São os N autovetores de A, que são Li, tá? E os elementos da diagonal são os autovalores correspondentes àqueles colocados na mesma ordem. Ok. Então, vamos aqui. Já que A é diagonalizável, eu vou fazer a seguinte pergunta, né? Encontre matrizes E e D encontre uma matriz P, do jeito como está lendo. Encontre uma matriz P, atrás, inversível ainda. E uma matriz diagonal D. Tá ok? O que é? Ok, melhor. D é igual a P a menos 1, P elevado a menos 1, vezes A, vezes P. Onde, quem é esse? Essa matriz A, né? Onde A é igual a esse aqui, tá? Esse é o exemplo que a gente já pegou, né? Ok? Aí está. Encontre uma matriz inversível P e uma matriz diagonal D, tá ok isso. Como fazer isso? Solução. Eu já sei que A é diagonalizável. Então, pelo que diz o teorema, né? Já que A é diagonalizável, então essa matriz P, veja só, aqui a nota aqui é interessante. A matriz P, as colunas de P são os N autovetores Li, tá? São N autovetores Li. Então, como A é diagonalizável, então, eu posso escolher P. P é igual a uma matriz inversível, nesse caso de ordem 2×2. Por que 2×2? Porque as colunas dele vão ser o quê? As colunas dele, dessa matriz P, vão ser os autovetores. Esses aqui, esse, menos 2, 1, ó. 1. E esse aqui, menos 3 e 1. Bom, desse jeito você sabe quem é P a menos 1, né? P a menos 1 é mais fácil de calcular, né? É a inversa, tá? Mas, claro, dá um trabalhinho, né? Mas deixa o meu computador calcular, porque senão toma mais tempo. Aí. E quem é a matriz D? Quem é a matriz D? A matriz D é outra matriz de ordem 2×2, mas é a matriz diagonal, ok? E como é a matriz diagonal? São matrizes onde fora da diagonal são zeros.
Ok. Que números vão aqui? Aqui vão os autovalores, tá? Nesse aqui, na diagonal principal, estão os autovalores. Os autovalores. E qual autovalor? Veja, a essa coluna corresponde qual autovalor? Ao autovetor menos 2, 1. Menos 2, 1, né? Cadê? Pelo que a gente viu. Menos 2, 1 é autovetor associado a 4. Então, porque menos 2, 1 está associado ao autovalor 4, eu coloco 4 nessa coluna, tá? Eu não posso colocar 4 aqui, porque 4 não é autovalor dessa coluna, tá? Então, coloco aqui, nessa sequência. A isso que se refere, isso que está escrito aqui, tá? E o outro autovetor, perdão, autovalor, acho que era 7, né? 7, isso mesmo, tá? Pronto. É isso. Se perguntaram isso, né? Encontra a matriz P e uma matriz D, tal que D se escreva dessa maneira. Então, é fácil. P vai ser essa. As colunas são os autovetores. Ok? E a matriz diagonal é uma matriz onde os elementos da diagonal principal estão na mesma ordem, né? A primeira coluna corresponde ao primeiro autovalor. A segunda coluna corresponde ao segundo autovalor. Ao segundo elemento da diagonal principal, né? Portanto, ok. Essa seria a resposta. Quem é P? Aqui está. Quem é D? Aqui está. O que vou fazer aqui? Vamos conferir, tá? Isso não foi pedido, mas estou fazendo. Vamos conferir. O que eu vou conferir? Eu vou conferir o seguinte, que esse produto tem que dar a matriz D. Tá? Vamos ver. Vamos calcular, tá? Esse produto deve dar a matriz D. Ok? Aqui está P a menos 1. E A, cadê A? Aqui está A. Bom, agora é questão de fazer contas, tá? Aqui está a matriz P a menos 1, matriz A e matriz P. Vamos lá. Bom, vamos calcular isso aqui primeiro. Esse tanto faz. Esse aqui eu vou calcular primeiro. Deixa eu ver quanto que dá. Aí, deu isso. Então, eu vou copiar tudo isso aqui. Opa, tudo isso. Esse produto aqui, desses dois, esse produto desses dois, deu isso. Então, vou substituir. Ok? Claro que estou fazendo uma conta muito rápida, né? O computador está fazendo, né? E vamos calcular isso, quanto que deu. Olha só o que deu. Aí está. Igual. Aí está. Deu a nossa matriz diagonal 4007. É isso mesmo. E é a nossa matriz D. Pronto. Tá bom? Então, é verdade, tá? Consegui. Ok? Consegui que P a menos 1 vezes A vezes P deu a matriz essa matriz, tá? Portanto, essa matriz A é diagonalizável, né? Porque ela se parece ou é semelhante a uma matriz diagonal. Então, é isso. Bom, isso acaba o material da nossa matéria de álgebra linear MAT 138, tá? Mas, é claro que tem um monte de problemas para resolver ainda, tá? Com isso, eu já daria por encerrado. Mas eu vou resolver mais problemas, tá? E recomendo que você veja, assista aquela resolução que eu mandei no YouTube, né? De uma matriz de ordem 3x3, tá bom? E não somente isso. Toda matriz é diagonalizável? Não. Toda matriz é diagonalizável? Não, tá? Existem matrizes que não são diagonalizáveis, tá? Por exemplo, na próxima aula vamos ver mais casos, tá? Ok? Para saber se são diagonalizáveis ou não, tá? Mas hoje eu vou deixar só mais um e acabamos o nosso problema, tá? Nossa aula de hoje. Tá? Na aula que vem vai ser exercícios, tá bom? Ok. Verifica.
Se a matriz A igual, vou colocar uma matriz de ordem 2 por 2. Então, deixa eu colocar aqui 0, aqui 0. Essa é uma coisa clássica, tá? Então, menos 3, 1. É diagonalizável ou não. Okay? Aqui vamos ver um exemplo onde não vai ser diagonalizável, tá? E por que não? Depois vamos ver mais casos onde não é diagonalizável, tá? Exemplos, né? Mas o teorema já diz, né? Quando uma matriz é diagonalizável ou não. O problema com esse vai ser o seguinte, já tem a matriz, calculamos os autovalores, tá? Então, determinante dessa matriz. Calculamos isso aqui. Na verdade, seria a palavra assim, resolvemos, né? Resolvemos. Determinante de essa matriz, né? Escrever como eu só fazia sempre. A menos lambda vezes I, lambda vezes I, igual a 0. Deixa eu colocar assim. Ok. Bom, isso aqui, pelo que a gente já sabe, isso aqui seria determinante mesmo de... Ok. Essa matriz, esse aqui, A menos lambda I, significa essa matriz menos lambda I, né? E eu, pelo que eu sei, eu pego a diagonal principal e diminuo lambda, tá? Ok. Então, eu tenho essa matriz. Ok? A nossa matriz A menos lambda I vai ficar aqui, menos lambda. 0 menos lambda, né? 0 menos lambda, certo? Ou menos lambda. Então, calculando esse determinante, está ficando, ok. Assim melhor. Ok. Aqui dá S vezes S, dá lambda ao quadrado. Menos lambda vezes menos lambda, menos com menos dá mais, lambda vezes lambda dá ao quadrado, ok? Mais, perdão, mais ou menos, né? Menos 3, perdão. Então, menos 3 vezes 1. Certo? Ou o que é a mesma coisa que mais 3 aqui. Essa equação não tem solução real, tá? Esse aqui não tem solução real. Por quê? Porque isso significaria, coloco esse 3 para cá, significaria que lambda ao quadrado dá o número negativo menos 3. Isso não existe, tá? Isso não existe. Não tem solução dentro dos números reais, tá? Né? Essa equação, usando Bhaskara, tanto faz, né? Última equação. Não tem solução dentro dos números reais. Então, essa vai ser a razão pela qual ela não é diagonalizável, tá? Porque a nossa definição dizia, para que uma matriz seja diagonalizável, eu tinha que calcular os autovalores. E aqui eu não estou conseguindo primeiro para começar os autovalores, tá? Não consigo calcular os autovalores. Na aula que vem, vamos calcular mais casos onde a matriz não é diagonalizável, tá? Esse é o primeiro caso, tá? Lembre, no início da matéria, a gente falava de escalar, e a gente dizia que escalar significava número real. Querendo evitar o quê? Os números complexos. Mas aqui eles apareceram, não tinha como fugir deles, tá? Ok? Numa matéria mais ampla de álgebra, linear, isso aqui, podíamos incluir dentro dos escalares os números complexos. E ainda continuando fazendo teoria, mesmo assim com os números complexos. Tá? Dá para fazer isso. Mas na nossa matéria vamos evitar os números reais, tá bom?
Perdão, os números complexos, tá? Então, por essa razão, esse aqui, essa última equação não tem solução dentro dos números complexos, logo, A não é diagonalizável. Não é diagonalizável. A razão é simples, né? Porque ele não tem autovalores reais, tá? Tá bom? Então, isso, tá? Esse é o conteúdo da nossa matéria de hoje. Na próxima aula temos mais exemplos, muitos mais exemplos, tá? Ok? Então, se você tem uma pergunta, pode fazer. Pode ser agora também, depois, tá? Você se comunica comigo pelo WhatsApp, tá bom? Ok. Se não tiver perguntas, eu vou parar.